Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 16 de março de 2022. Começamos o episódio falando sobre a correção de uma vulnerabilidade séria no OpenSSL que foi divulgada ontem. A falha foi descoberta pelo pesquisador Tavis Ormandy do Google Project Zero e catalogada como CVE 2022-0778. Segundo os mantenedores do OpenSSL, uma função que calcula uma raiz quadrada modular possui um bug que, se o atacante der o estímulo correto, pode fazer com que ela entre em um loop infinito, exaurindo a capacidade do alvo em responder e gerando uma situação de negação de serviço. A falha afeta as versões 1.0.2, 1.1.0, 1.1.1 e 3.0 do OpenSSL e foi corrigida em todas elas, exceto na 1.1.0 que foi descontinuada. O OpenSSL está presente em muitos servidores na internet, de modo que a ocorrência de uma onda de ataques de sabotagem explorando essa falha é algo bem provável. E pesquisadores da SSD Security Disclosure publicaram ontem os detalhes e o exploit para a vulnerabilidade CVE 2022-24463 no Exchange Server, que foi corrigida pela Microsoft no Patch Tuesday publicado na semana passada. A exploração da falha se baseia no abuso do processador XML presente no Exchange Server. Um atacante com uma conta de usuário com baixos privilégios na máquina pode se aproveitar dessa vulnerabilidade para enviar requisições arbitrárias e roubar arquivos do servidor-alvo. A falha afeta o Exchange Server nas versões 2016 e 2019 e, se sua empresa ainda não instalou o patch do dia 8, agora há mais um motivo para atualizar. E a NSA, em conjunto com a CISA, atualizaram ontem o relatório de hardening para o Kubernetes. As mudanças contemplam esclarecimentos a respeito da aplicação das medidas de segurança, novos procedimentos de detecção de ameaças e configurações de log. Vale lembrar que o Kubernetes é um alvo frequente de ataques e isso acontece com 3 motivações: o roubo de dados, o roubo da capacidade computacional e a negação de serviço. Segundo as agências, abre aspas, o roubo de dados é tradicionalmente a principal motivação. No entanto, os atores cibernéticos podem tentar usar o Kubernetes para se aproveitar da infraestrutura subjacente de uma rede de modo a roubar poder computacional por meio da mineração de criptomoedas. Fecha aspas. Link para a íntegra do documento aqui na descrição do episódio. E a Agência de Cibersegurança da Alemanha recomendou às pessoas e empresas de seu país que desinstalem o antivírus da Kaspersky. A lógica por trás da recomendação é de que sistemas como os de antivírus possuem um nível de privilégio muito alto nos computadores em que o produto está instalado, e é importante que se tenha confiança de que esse tipo de acesso não será abusado em situações de tensão política. Segundo a agência, abre aspas, as ações das forças militares e ou de inteligência na Rússia, assim como as ameaças feitas pelo lado russo contra a União Europeia, a OTAN e a Alemanha durante o atual conflito armado, estão associadas a um risco considerável de um ataque de TI bem-sucedido. Um fabricante russo de TI pode realizar ele mesmo operações ofensivas, ser forçado a atacar sistemas-alvo contra sua vontade ou ser espionado como vítima de uma operação cibernética sem seu conhecimento, ou ter o produto abusado como ferramenta para ataques contra seus próprios clientes. Fecha aspas. E o CERT da Ucrânia identificou uma campanha em que beacons do Cobalt Strike estão sendo instalados em alvos no país, disfarçados de instalações de antivírus. O Cobalt Strike é um produto vendido a empresas que oferecem serviços de pentest, mas também é largamente adotado por empresas de inteligência, de segurança e de defesa de alguns países, bem como por criminosos. No recente vazamento da gangue de ransomware Conte, sobre o qual falamos aqui no Cyber Morning Call, foi possível observar que a quadrilha tinha comprado uma licença do produto por $60 mil. A transação foi feita na forma tradicional com o fornecedor do produto. No caso identificado na Ucrânia, os e-mails de phishing foram feitos para se passar por mensagens de agências governamentais ucranianas recomendando às vítimas que baixem e instalem o arquivo malicioso. Por fim, o FBI e a CISA publicaram um alerta conjunto ontem sobre ataques conduzidos pela Rússia no ano passado, em que os atacantes ganharam acesso à rede da vítima por meio do abuso de configurações padrão em sistemas de autenticação multifator, somado à exploração da vulnerabilidade Print Nightmare, a qual afeta o serviço de print spooler do Windows e foi corrigida pela Microsoft em julho do ano passado.
O caminho para o ataque se dá por meio do acesso à organização-alvo usando credenciais de acesso comprometidas, porém desativadas no domínio, e adicionando um dispositivo novo ao sistema de autenticação multifator produzido pela empresa Duo. As configurações padrão do Duo permitem que um novo dispositivo seja adicionado para contas inativas no domínio. Assim, os atacantes puderam inscrever um novo dispositivo para essa conta, completar os requisitos de autenticação e obter acesso à rede da vítima. Daí para frente, eles escalaram privilégios explorando a Print Nightmare. O documento da CISA oferece mais detalhes sobre o ataque e várias medidas de proteção, mas duas lições são latentes aqui. A primeira é: não use as configurações padrão do Duo, e a segunda é: mantenha seus sistemas atualizados. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.